Boas pessoal, bem-vindo ao vídeo neste canal e hoje vou mostrar mais uma destas experiências de cinema, o mestre da sétima arte, Clint Eastwood. Dois filmes que foram lançados em 2006 e é uma experiência de cinema fantástica. O Clint Eastwood achou que deveria ser feita homenagem a um filme à Segunda Guerra Mundial que tivesse os dois lados da guerra. E um filme que mostrasse o lado americano e um filme que mostrasse o lado japonês. Estamos a falar da Segunda Guerra Mundial, mas da Guerra do Pacífico. E ele baseia-se num livro chamado As Bandeiras dos Nossos Pais, que era de um filho dos homens que levantaram esta bandeira no monte de Iwo Jima. Bom, dar algum contexto para quem não conhece a história. Na Segunda Guerra Mundial, quando os americanos foram cobardemente atacados em Pearl Harbor e depois ripostaram e acabaram por finalizar a guerra, bombardeando o Japão com duas bombas nucleares e pondo fim ao conflito com o armistício que o imperador do Japão aceitou. A guerra no Pacífico foi feita ilha a ilha, batalha a batalha. Era uma guerra basicamente feita pela Marinha. Uma das batalhas mais terríveis que existiram nessa guerra, que os Estados Unidos fez sozinho, porque na Europa combatia juntamente com os aliados, mas no Pacífico combatia sozinho ao mesmo tempo contra o Japão, que o tinha atacado anteriormente. A ilha de Iwo Jima era um ponto estratégico, já pertencia às ilhas do Japão, era um ponto estratégico para a invasão das ilhas do Japão, as ilhas principais do Japão. Sendo que o Japão tinha conquistado várias ilhas. O problema foi exatamente esse: a invasão durante a Segunda Guerra Mundial de várias ilhas no Pacífico e territórios na China, na Indochina e por aí fora. Iwo Jima era uma ilha localizada com uma geografia perfeita para ter qualquer tipo de antiaéreo ali que bombardeava e atingia qualquer avião que tentasse passar para o Japão. Então a ilha tinha que ser tomada antes que eles avançassem para as ilhas principais do Japão. O que eles foram encontrar foi uma resistência absurda, pelo menos a descrição que eu tenho, o pouco conhecimento que eu tenho de história. A ilha foi bombardeada durante, eu não sei, já ouvi falar vários relatos, horas, um dia inteiro, não sei sinceramente. A ilha foi amplamente bombardeada, eles desembarcaram, invadiram a praia e quando começam a subir as colinas são atacados. Os japoneses estavam lá, na ilha, estavam debaixo da ilha, em cavernas que tinham escavado, cerca de, eu não sei se eram 10 mil, se eram 20 mil, era muita gente que lá estava. E foi uma batalha feroz. Os americanos já estavam com pouco armamento, mas pelo menos bem alimentados. Os japoneses nem armamento tinham, nem alimentação tinham. Muitos deles eram decididos para comer a relva que havia no chão ou os insetos. Eles não tinham comida, passaram fome, passaram dificuldade. Foi uma guerra fraticida, mas tinha que ser feita, porque era o que era. E isto mostra esses dois lados da ilha. Inclusive, ouvi um relato que os japoneses armaram-se nessa batalha com canas, porque eles já não tinham armas, já não tinham munições, e atacaram os americanos simplesmente com canas. E eles, do outro lado, também já tinham poucas munições, ripostaram com lança-chamas. Vale o que vale. Seja como for, sim, eles atacaram os japoneses com lança-chamas, é verdade. As Bandeiras dos Nossos Pais é baseado num livro feito por um dos filhos dos três homens que levantaram esta bandeira, só que a questão do levantamento da bandeira tem alguma controvérsia. Pronto, agora depois deste contexto sobre a ilha de Iwo Jima, quando a primeira colina é conquistada, é erguida uma bandeira e é tirada umas fotos e por aí fora. Só que alguém de um alto patente, pelo que diz o relato do filme, e penso que sim, penso que está perto da verdade, quer essa bandeira sua. Então dá uma ordem para um alto comando para que a bandeira seja substituída. Acontece aqui exatamente essa situação. Quando a bandeira é retirada e uma segunda bandeira é levantada, esta foto foi tirada. E nesta foto estão 6 a 7 pessoas, agora não estou bem certo. Além destes 4 que se vê nitidamente, estão mais 2 ali atrás. E depois da guerra terminada, de eles estarem de volta nos Estados Unidos,
quiseram saber quem eram estes 6, 7 homens. Agora não estou bem certo do número. Sei que apenas 3 deles foram identificados. O que se passa é que ao longo dos tempos, o que escreveu este livro, inclusive, e depois deste filme ser feito em 2006, em 2016 um outro é desmentido, aparentemente só aquele que era o índio, o Ira Aids, é que era o único gajo que lá estava. Ou seja, eles acabaram por confundir todas as duas situações, também porque foram pressionados a dizer que tinham que dizer nomes de quem eram estes homens que estavam a levantar a bandeira. Muitos deles não se lembravam, então acabaram por dizer 3 nomes, de 3 ou 4 nomes de indivíduos que tinham morrido e eles os 3 que ainda estavam vivos. Sendo que 2 deles, penso eu, estavam no levantamento da primeira bandeira. Não estavam da segunda, que a segunda é que é a da foto. Isso é mencionado no filme, não a parte de 2016, porque o filme é de 2006, então em 2016 é desmentido, então que há um outro que não pertencia tão lá. Então aparentemente só o índio, o soldado americano que era de origem indígena, é que era legítimo. Esse também teve um final triste, porque ele, devido ao trauma de guerra, acaba por se entrar no caminho da bebida e acabou por morrer em circunstâncias estranhas. O filme fala de toda essa situação, da situação da questão da bandeira que eu estava a falar, isso é falado no filme, também mostra a situação da invasão e depois há um paralelo entre os dois filmes, entre a situação da invasão, entre os americanos a invadirem e depois os japoneses a defenderem a ilha. Este filme concentra-se então nessa situação das fotos e depois deles andarem por toda a América a pedir que os americanos doassem para. Eles têm um nome para. Que era para o esforço de guerra. Para haver mais doações. Para que eles continuarem a guerra. Estavam endividados até ao osso. E, enquanto faz paralelos entre essa parte em que eles estão lá e depois as cenas que aconteceram na, na Batalha de Iwo Jima. Um deles foi capturado pelos japoneses e foi assassinado. Outros morreram em batalha. E a outra parte, então, é baseada. Os filmes foram feitos ao mesmo tempo por Clint Eastwood. Um em inglês, outro em japonês. Este filme, então, é baseado não só nos diários do general que defendeu a ilha, que eu não vou pronunciar o nome porque acho que vou assassinar o nome dele, e de um soldado que deixou um diário. É baseado em 2 relatos diferentes. É um filme extraordinário sobre resistência, sobre a situação de guerra era absurda. Inicialmente eles pensavam a defender a ilha na praia, ele abandonou essa ideia. O que ele conseguiu causar foi muito mais mortes dos americanos. Ele próprio acabou por morrer na batalha. Ele suicidou-se. Pois, pelo que o filme mostra, ele suicidou-se. Eu já tinha visto este filme, eu não tinha visto, era o outro filme lançado por Clint Eastwood. O filme foi lançado em 2006, este em outubro e este em dezembro, uma experiência de cinema espetacular que eu consegui recriar em minha casa ao arranjar estes 2 originais. Mas vocês também podem fazer em vossa casa e descarregarem na net ou comprarem. Este filme tenho visto bastante, por acaso já voltei a ver esta semana estes 2 filmes à venda. Não são assim tão invulgares. E este já vi mais vezes à venda. As cartas de Iwo Jima. Algumas das situações acontecem exatamente na mesma. Uma do lado dos americanos, em que não há conversas, outra do lado dos japoneses, em que não há. Ou seja, não temos relatos de um lado e do outro, nós é que ao vermos os 2 filmes percebemos que aquelas cenas estão correlacionadas. Vê-se sim o assassinato de um dos rapazes que ergueu a bandeira e são, na verdade, 2 filmes, não necessariamente 2 filmes de guerra, mas 2 filmes, 2 dramas sobre a situação da Guerra do Pacífico e a conquista de uma ilha vulcânica que não tinha absolutamente interesse nenhum, a não ser a posicionamento estratégico da mesma. Eu já tinha ouvido falar, muito antes de conhecer estes filmes, que a Batalha de Iwo Jima foi fratricida, foi terrível, foi sanguinária, foi algo que ficou na mente destes homens durante anos e o trauma também, obviamente. Embora que eles não tivessem sido os mesmos homens que tivessem erguido a bandeira, isso é indiferente porque eles lutaram
pela liberdade de todos nós naquela ilha. E não saíram nada bem dessa guerra. Os verdadeiros heróis, como eles disseram nos filmes, foram aqueles que ficaram lá mortos nas praias, nos campos, nas ilhas. Porque esses, sim. Não estou a acusar a situação dos japoneses. Os japoneses faziam aquilo que lhes mandavam, os soldados. O comando japonês inicialmente atacou deliberadamente os Estados Unidos, sem provocação, e por isso sofreu uma guerra que era inevitável, completamente destruídas. As ilhas do Japão, em 30 anos, colocaram-se como uma das maiores economias mundiais, e uma lição para muita gente aí que acha que o problema que os países têm hoje em dia é culpa do passado. O Japão fez isso em 30 anos, 25 anos, qualquer coisa assim. Uma experiência espetacular de cinema. Eu sei que existe. Eu ia mostrar neste vídeo um dos filmes do Clint Eastwood, o Dirty Harry. Há uma coleção do Clint Eastwood que foi lançada aqui há uns tempos atrás. Daquelas muitas coleções que há nas bancas, mas não continham estes filmes, porque isso ainda foi muito antes. Essa coleção, acho que foi para aí em 2000, 2002. Então estes filmes não estão lá. Por acaso, este é uma das melhores capas que eu já vi num DVD. A foto em si é muito bonita. Então, este também é muito bom. Mostra o general a caminhar pela, pela praia de Iwo Jima e a fazer estratégia. Quem é o ator que faz? Pois não sei pronunciar o nome do... O general Tadamichi Kuribai. Pois eu sabia que ia assassinar o nome dele. Ken Watanabe. Ken Watanabe. Sim, é o ator japonês que fez... sim, é este aqui. É este aqui. Mas o chapéu não reconheci. E ele está muito, muito bem no filme. Muito bem no filme. Recomendo vivamente que vejam estes dois filmes. Primeiro este, porque é para ser visto nesta ordem. Primeiro The Flag of Our Fathers e depois As Cartas de Iwo Jima. Genial. Clint Eastwood ao seu melhor. Aliás, tem alguns dos filmes dos meus favoritos de todos os tempos. Não vou dizer que estes dois são dos meus favoritos. Não são. Mas são dois excelentes. São duas excelentes abordagens da Guerra do Pacífico. De uma maneira magistral, como só Clint Eastwood conseguiria fazer. Até à próxima, pessoal.